Do Senhor bem forte. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Graça e paz a todos, amém? Quantos aqui estão felizes com Jesus? Eu te dou a permissão nesse culto pela manhã. Se você perceber que esse irmão do seu lado está entrando em sono profundo, você pode dar uma cutucada, dar um glória bem alto, rodopia, porque nós precisamos ouvir o que o Senhor quer dizer nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo em Josué 24. Nós vamos ler o final do versículo 15. Obrigada. Para mim é um motivo de alegria estar aqui com vocês hoje. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo a falar ao nosso coração. Coloca para mim mais para o final, por favor. Mas eu e a minha família, ou minha casa, serviremos ao Senhor. Eu quero te convidar a estender a sua mão direita agora e a declarar isso comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você acredita nisso? Aplauda Jesus. Pode se sentar. Glória a Deus. Neste culto da família, eu quero falar exatamente sobre família. E família é algo que o Senhor nos coloca para nos moldar. Eu quero dar alguns exemplos de algumas pessoas que existem em toda a família, e eu tenho certeza que você vai se lembrar. Na nossa família, tem aquele que espera sujar muito para limpar tudo de uma vez só. Mas também tem aquele que fala: ninguém dorme nessa casa com essa pia suja. Na nossa família, tem aquele que espera o boleto vencer para pagar. Mas também tem aquele que 5 dias antes já está desesperado com o pagamento. Toda família tem aquele que se pede um lanche, alguma coisa errada, fala: vamos comer desse jeito mesmo, né? Mas também tem aquele que fala: liga lá, eu pedi sem cebola. Família, gente. Toda família tem aquele que levanta pela manhã já ligando o som, liga a televisão, começa a assistir vídeo numas alturas que eu não sei. Mas também tem aquele que só funciona depois do meio-dia. Se você está aqui, só funciona depois do meio-dia, você tem que acordar, irmão. Família. A família, ela é a base da sociedade. E Satanás sabe disso. Para atacar a igreja, ele não precisa literalmente atacar a igreja. Ele ataca a família. Porque se ele ataca a sua família, consequentemente ele está atacando o reino de Deus. É por isso que hoje nós temos lutado pela nossa família. Sabe por quê? A família, ela não apenas estabelece o reino de Deus, mas sem famílias não tem igreja. A igreja é feita de família. E eu quero trazer 3 lições com 3 famílias da Bíblia, para que eu e você venhamos aplicar isso na sua casa, na minha casa. A primeira lição, repita assim comigo: eu preciso ter cuidado com o que eu levo para minha casa. Eu quero perguntar a você: o que você está levando para dentro da sua casa? Você está levando palavras de maldição ou palavras de bênção? Você está levando demônios para dentro da sua casa? Porque não se engane, uma palavra, uma fofoca lá dentro é uma porta de entrada para demônios. Ou será que você está levando a presença de Deus para sua casa? A família que nós vamos aprender o que precisa levar para dentro do nosso lar é a família de Obed-Edom. A Bíblia vai nos dizer que Davi estava na tentativa de trazer a arca, não deu muito certo, a arca da presença de Deus, e então ela foi colocada na casa de Obed-Edom.
O que está entrando dentro da nossa casa, gente? Existem pessoas que dentro da igreja é uma coisa e dentro de casa é outra. E aí você não entende o que está acontecendo. Sabe o que está faltando? A presença de Deus dentro da sua casa. Nós nos preocupamos em levar recursos para dentro de casa. Nos preocupamos em levar o sustento para dentro de casa. Mas a nossa maior preocupação deveria levar a presença de Deus dentro da nossa casa. A Bíblia diz que tudo que era feito naquela família prosperava enquanto a presença estava lá dentro. Sabe qual é a senha para a sua família ser abençoada? Sabe qual é o jeito das coisas prosperarem na sua casa? É se a presença de Deus estiver lá dentro. É a presença de Deus. O que você coloca dentro da sua casa atinge toda a sua família. E aqui eu quero abrir um parêntese quanto àquilo que nós deixamos entrar dentro da nossa casa através das telas do celular. Gente, se tem uma porta que Satanás tem entrado muito nas casas hoje, é através dos vídeos, é através de publicações, através de coisas que você acha que não tem importância, mas o mesmo espírito que estava atuando enquanto aquele vídeo era feito, entra para a sua casa a partir do momento que você assiste. E aí você fala, gente, mas eu oro, eu estou jejuando. Por que está tendo discussão? O que você está assistindo? Porque hoje o maior problema das pessoas não é mais televisão. Muitos nem assistem, é o celular. E Satanás, ele modernizou para a gente, sabia? Hoje ele não precisa colocar algo escandaloso na televisão. Ele coloca até em desenhos infantis. O que nós temos levado para dentro da nossa casa? Talvez nós trabalhamos fora, fazemos tudo fora, você fica estressado. E aí a bomba estoura onde? Dentro de casa. Você chega na sua casa, a esposa pergunta, como você está? Não fala comigo. A coitada não tem culpa não, irmão. Porque nós nos preocupamos em dar o nosso máximo lá fora, em ser alguém bem sucedido lá fora, mas sabe o lugar, qual é o lugar que nos mostra se nós somos bem sucedidos ou não? É a nossa casa. Porque você pode ser muito bem lá fora, mas se você não for bem sucedido dentro da sua casa, você é um fracasso. Um fracasso. O que nós temos levado para dentro da nossa casa? Será que a Bíblia está dentro da sua casa? Será que existe um lugar de habitação para a presença lá dentro? Eu quero te contar a história de uma família que decidiu levar a presença de Deus para dentro daquela casa. Talvez você conheça a Sara Hayashi, a Zoe Hayashi e o Theo Hayashi. Os jovens aí são os líderes do movimento Dunamis. Ele nos conta, a família nos conta que ainda pequenos, o pai deixou a família, uma mãe e 2 filhos. E um dia após o pai deixar aquela casa, foi o momento do almoço e a mãe arrumou 4 lugares. Pôs a mesa posta, colocou um suplá chique, colocou uma taça chique, arrumou 4 lugares e os filhos já estavam assim, olha, vai ter visita hoje, hein? Se comportem, meninos, se comporta. E aí eles foram perguntar, mãe, quem que vai vir visitar a gente hoje? Ela falou assim, olha, o pai de vocês os deixaram e me deixou ontem, mas vocês nunca estarão sem um pai. Esse 4º lugar é para a presença de Deus. Nós vamos orar todas as refeições, até que vocês sintam que o Pai Celestial sentou à mesa para comer conosco. Sabe o que é isso? É levar a presença de Deus para dentro de casa. Aquela mãe discerniu, eu não vou deixar o sentimento de abandono entrar dentro da minha casa, eu não vou deixar a depressão entrar dentro da minha casa, eu vou colocar a presença de Deus à mesa. Sabe o que nós precisamos? Levar a presença de Deus para dentro da nossa casa.
Hoje eles já estão casados, o Theo já tem filhos. E eles ainda não se lembram, durante todo o tempo que ficaram com a mãe, dela arrumar 4 lugares à mesa. Sabe o que é isso? É a presença marcada em cada um deles. A presença de Deus era tão grande a ponto deles serem batizados com o Espírito dentro de casa. O que nós temos levado? A segunda lição e a segunda família. Talvez você conheça apenas o filho, mas eu quero também falar sobre a mãe e sobre a avó. Coloca para mim em 2 Timóteo 1:5, por favor. A segunda lição é que o exemplo gera um legado. Repita assim comigo, legado. Aqui Paulo está falando a respeito de Timóteo. Ele diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Sabe aonde começou o ministério de Timóteo? Na avó. Não começou nele. Começou na avó, passou para a mãe e chegou em Timóteo. E talvez você pense: mas é muito fácil porque todo mundo era crente. A minha família tem pessoas que não conhecem a Jesus. Mas o pai de Timóteo não era crente. Mas o legado foi passado. O exemplo gera um legado. Em outro momento, a respeito delas, a Bíblia vai dizer que desde pequeno Timóteo era colocado diante das Escrituras. Gente, sabe aonde começa o ministério dos seus filhos, pai e mãe? Em vocês. É por isso que se vocês estiverem frios na fé, os seus filhos também estarão. É por isso que se vocês não forem profundos em Deus, os seus filhos também não irão. Sabe por quê? O legado começa com você. E talvez alguém aqui, os jovens aqui, adolescentes que ainda não têm filhos, falam: mas eu não tenho filho. Mas eu quero falar, sabe aonde você começa a construir o legado? Ainda quando jovem. É ainda agora. Aos que têm filhos pequenos aqui, o seu filho está exposto às Escrituras? O quão de Bíblia ele sabe? Porque eu te garanto que os influencers dali, ele sabe todos. Eu, que sou dessa geração, já não sei o nome de todos mais. Tem hora que eu tenho que perguntar para os adolescentes da igreja: quem que é esse aqui que eu não sei quem é? Porque as coisas mudam. E as crianças hoje, gente, com 10 anos, sabem de coisas que a gente descobre aos 30. É por isso que o legado precisa começar desde pequeno. Comece a orar desde pequeno com o seu filho. Comece a discipulá-lo. Sabe quais são os seus primeiros discípulos? É os de casa. Porque se você não cuidar dos seus filhos enquanto crianças, você vai perdê-los na adolescência. E não é a igreja que vai conseguir resgatar aquilo que você não semeou na infância. Legado. O exemplo gera um legado. Timóteo foi um dos maiores líderes. Ele foi aquele que foi sucessor de Paulo. Mas por que ele estava pronto? Porque desde pequeno. Imagina comigo a avó e a mãe falando: Timóteo, você não pode fazer isso, porque ó o que está escrito aqui. Imagina Timóteo crescendo, e a Bíblia diz que a fé genuína, sabe o que é uma fé genuína? É uma fé que não muda da igreja para casa. É uma fé que a mesma forma que a pessoa é aqui dentro, ela também é dentro de casa. Essa fé genuína estava na avó, estava na mãe, também estava em Timóteo. Talvez você nem consiga estar vivo para ver todos os frutos de um legado. Mas eu te garanto que o seu exemplo deixa um legado para gerações. Só que hoje nós nos preocupamos em deixar uma herança. Trabalha dia e noite, mais de um emprego. Não consegue viajar 2 dias com a família porque está ocupado.
Se preocupa em deixar herança, mas se esquece de deixar um legado. A herança, gente, acaba. O legado não. A herança tem tempo de validade, mas o legado não. A herança mal administrada acaba em 1 ano, mas o legado não. O Senhor nos chama a atenção nessa noite a nós sermos exemplos para deixar um legado. Eu ouvi uma ilustração e ela chamou a minha atenção. Certa vez reuniram 4 pregadores. E eles começaram a conversar e falaram: qual versão da Bíblia você mais gosta? Um começou: eu gosto da Almeida Atualizada, do meu time. Aí outros: eu gosto da Corrigida Fiel, time do meu pai. Aos jovens: eu gosto da NVI. E chegou no 4º pregador e perguntaram: qual versão da Bíblia você mais gosta? Ele falou: a versão da minha mãe. E aí perguntaram para ele: como assim? Ele falou: desde que eu era pequeno, a minha mãe pegava a Bíblia e me contava de um jeito que eu não conseguia entender o que estava escrito, mas eu entendia o que ela falava. A versão que eu prego hoje é a versão da minha mãe. Sabe o que é isso? É um exemplo que gera um legado. Um exemplo que gera um legado. Gente, o Senhor nos chama para esse tempo. Nós estamos no final. Nós estamos na reta final da corrida. E se não tiver um legado, a gente não consegue permanecer até o fim. Se não tiver um exemplo, a gente perece no meio do caminho. Não dá. Nós precisamos construir um legado. É por isso que a igreja precisa ter todas as gerações. Porque o legado dos mais velhos passam aos mais jovens e o dos mais jovens às crianças. É um legado. É por isso que você, pai e mãe, não pode desistir de Jesus. Porque se você desiste, os seus filhos estão no jogo também. É por isso que vocês, filhos, não podem desistir de Jesus. Porque se vocês o abandonam agora, as futuras gerações que vêm após vocês também estarão abandonando a Jesus. A terceira lição, com a terceira família. Repita assim comigo: eu não posso fechar a porta da reconciliação na minha casa. Essa lição nós aprendemos com a terceira família que Jesus contou em uma parábola. A família do filho pródigo. Sabe, tem momentos em que nós somos bons em ter um exemplo e deixar um legado. Nós somos bons em levar a presença de Deus para a nossa casa, mas quando chega aqui, gente, nunca feche a porta da reconciliação na sua casa. A Bíblia nos conta que aquele filho chegou, pediu a herança para o seu pai, você sabe bem a história. Foi, gastou tudo que tinha. Chegou um momento em que ele caiu em si e ele pensou: olha, os servos do meu pai têm uma vida melhor do que eu aqui fora. Eu vou voltar lá e vou pedir para ele para que eu seja como um deles, como um dos servos. Mas sabe por que ele voltou para casa? Porque ele sabia que a porta não estaria fechada para ele. Ele sabia. Sabe, tem coisas na nossa família que nós precisamos abrir a porta da reconciliação. Reconciliação. Nós queremos que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas hoje o Senhor nos convida a ter misericórdia daqueles que estão conosco. Abra as portas da reconciliação na sua casa. Porque nem sempre tudo sai como planejado. Pessoas erram, pessoas falham, mas a diferença é de quem está na porta. Se você abre, é uma oportunidade da sua família ser restaurada. Se você a fecha, o filho fica perdido e as coisas não mudam.
Famílias divididas hoje por uma palavra distorcida. Famílias hoje que ninguém olha na cara de ninguém, por uma história que começou de um jeito e contaram de outro. O Senhor te trouxe aqui e abre a porta da reconciliação na sua casa. Sabe o que acontece quando a gente abre a porta da reconciliação? Acontece festa. A Bíblia diz que aquele filho foi restituído com anel, novas vestes, sandálias, e uma festa foi feita para celebrar a reconciliação. Eu te convido, se existe alguém que você precisa mandar uma mensagem, ou se mora aqui, vai atrás dessa pessoa. Mesmo que você tenha razão, mesmo que você esteja certo, entenda. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de reconciliarmos com Ele. Mas agora é a nossa vez de dar a mesma oportunidade àqueles que estão conosco. Abra a porta da reconciliação na sua casa. Se coloque de pé. Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. O maior projeto de Deus na terra é a família. No início de tudo, o Senhor constituiu uma família, Adão e Eva. Um tempo depois nós vemos várias famílias vieram, e então agora o próprio Deus nasce em uma família. Muitas gerações se passaram, e a nossa maior promessa é que um dia seremos família durante toda a eternidade. E a sua família está no meio dessa história. A sua família faz parte daquilo que começou há mais de 2000 anos atrás. A sua família faz parte do projeto que Deus estabeleceu. E o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos lembrar da nossa família. Eu quero que você, com uma voz profética nesse momento, comece a liberar palavras de bênção sobre a sua casa. Comece a levar a presença de Deus lá agora. Comece a levar cura sobre a sua casa agora. Comece a levar alegria mais uma vez. Vamos lá, você pode levar a presença de Deus nesse momento. Interceda pela sua casa, interceda pela sua família agora. Vamos lá, erga a sua voz. Erga a sua voz. Se a sua família precisa de cura, leve cura agora pela fé. Se a sua família precisa de esperança, leve agora pela fé. Esse é o momento, vamos lá. Vamos lá. Leve a prosperidade do céu à sua família neste momento. Declare, os sonhos acontecerão, as promessas se cumprirão na sua casa. Libere a presença de Deus agora. Leve a presença de Deus para a sua casa. O Senhor está indo no seu lar neste momento. O Senhor está indo nos 4 cantos desta cidade. A presença de Deus está andando pelas ruas e entrando no seu lar. Entrando no seu lar. Entrando no seu lar. Entrando no seu lar. Ele está entrando. Ele tira nesse momento de dentro da sua casa o medo. Ele tira de dentro da sua casa a depressão. Ele tira de dentro da sua casa a contenda. Porque a presença chegou. A presença chegou. A presença chegou. Deus chegou. A presença chegou.
Senhor trabalha a favor dos seus. Eu queria que você conseguisse ver aquilo que o Senhor traz ao meu coração nesse momento. Anjos do Senhor correndo pela cidade e entrando em cada casa aqui, tirando o que não provém dele, tirando o que não presta, tirando o que não é de acordo com a palavra. Ele está entrando, ele está entrando, ele está entrando. Ah, Jesus, que a nossa casa seja uma casa de oração, que a nossa casa seja a habitação da sua presença, que a nossa casa seja um altar ao Senhor, que a nossa casa seja um pedaço do céu, que a sua presença habite, sente a mesa conosco, viva conosco, Jesus. Serão alcançados, a sua fé será passada de geração em geração. Ninguém se perderá, ninguém se perderá. O legado permanece, o legado permanece. Assim seja, Deus, assim seja, assim seja. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do Adilce e da Sônia, o Deus da Júlia, da Vitória e da Beatriz, o Deus dos futuros filhos, o Deus do Romão, da Vanessa, do Arthur, do Joe, do Caleb, do Aquiles, o Deus dos futuros filhos. Eu quero que você entenda, Ele foi o Deus dos seus pais, Ele é o seu Deus, e eu declaro, será o Deus dos seus filhos, será o Deus dos seus netos. A geração conhecerá o Senhor, conhecerá, conhecerá. Abra, Senhor, abra as portas da reconciliação na nossa casa. Abra as portas da reconciliação na nossa casa, porque a festa já está pronta, a veste já está separada, o anel já está guardado, as sandálias já estão feitas. É tempo de festa. Então abra as portas da reconciliação na nossa casa. Abra as portas da reconciliação. Abra, Jesus, abra, Jesus. O coração dos pais se converterão aos filhos e o dos filhos aos pais. Esse é o cumprimento da palavra do Senhor. Reconciliação, reconciliação. Nós liberamos sobre a nossa casa reconciliação. Reconciliação, porque é tempo de festa. É tempo de festa. E nós vamos celebrar. Aquele que estava longe agora estará perto. Aquele que estava perdido agora será encontrado. É tempo de reconciliação. Reconciliação. Declare, declare. Gerações da família e dos filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até mil. Gerações da família e dos filhos e os filhos. Obrigada, Jesus. Obrigada.
porque a família que começou com Adão e Eva chegou até nós. A família que passou por Noé, por Abraão, a família que passou por Caleb, a família que passou por Moisés, a família que passou pelo seu próprio filho, chegou em nós. Nós nos responsabilizamos. O legado não será perdido. Aquilo que foi começado há mais de 2000 anos será passado de geração em geração, até que nos tornemos família, até que o Cordeiro venha mais uma vez, até que a noiva se case, o noivo se case com a igreja. Nós seremos família hoje e durante toda a eternidade. Guarde a nossa família. Cuide do nosso lar. Obrigada por esse presente, Jesus. Obrigada por cada um. Nós te amamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Minha família é bem.